Então, a história da laranja, né? Você faz suco de laranja, você é o melhor produtor de suco de laranja do mundo, você tem a melhor máquina, mas a laranja que o Ivan te entrega é uma laranja ruim. Não presta. Então, você não vai conseguir produzir com o melhor equipamento, com o melhor profissional, um suco de laranja adequado. Por quê? Porque o teu insumo é ruim. E por que você aceitou? Porque a tua sistemática de controle é falha. Começando mais um episódio do Quali Talks, o podcast que ajuda você a descomplicar a gestão da qualidade. Eu sou a Adriana Sartori, redatora do blog Qualidade Simples. E eu, Ivan Gonçalves, especialista em gestão da qualidade. Nessa temporada você está no Divã com o Ivan. Trazendo para a nossa terapia as desventuras de sabores na gestão da qualidade. Então vamos lá, 11º episódio. E mais uma dor a ser tratada, né? Dor que os profissionais estão ali sentindo nesse exato momento. E essa especificamente cruel para o profissional da qualidade. É aquele profissional que vivencia a experiência dentro da organização de se ver estimulado a não gerar controles tão rigorosos ou a exercer controles de qualidade tão rigorosos, deixando a boiada passar, né, em função de outros critérios que não qualidade, né, custo, lucro, prazo, né, a gente tem ali vários pratinhos, né, que tem que ser equilibrados na balança, e isso é uma verdade para toda empresa, né, mas e quando às custas disso, a qualidade se perde no caminho? O que acontece, Ivan? Bom, eu estava falando e me veio já um caso prático de uma da consultoria que fiz numa organização e que tinha uma menina que trabalhava na área de controle de qualidade e que foi orientada, no começo ninguém sabia nada, então tinha um produto que tinha uma determinada especificação e ela foi contratada, né, foi equipada para isso, né, com os instrumentos, né, de monitoramento e medição adequados para ela fazer o papel de identificar ali e fazer o cara crachar com as especificações. Ponto. Sim. E era uma empresa que estava em expansão, mas ela é uma empresa relativamente nova. E obviamente que quando você está em expansão e está começando a faturar e está começando a ter o seu payback, né, o retorno sobre o investimento, o dinheiro passa a ser o oxigênio da organização. Exato. É natural, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, obviamente. Não vamos ser hipócritas, né, de dizer não, que a qualidade está acima de... A qualidade é um valor. É um valor. Né? É que nem ética, é inegociável. É inegociável. Mas a gente entende que, por vezes, e eu acho que talvez esse seja o grande enfoque da angústia, né, que traz para a nossa terapia de hoje, às vezes a qualidade é pressionada para não fazer o seu papel. Exato. Né? Exato. E depois a gente vai ver as consequências disso. Mas nesse caso, um dia eu estava na sala e a moça apareceu lá nervosa, me perguntando assim, diretamente, Ivan, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo dentro dessa empresa? Nervosa. Aí eu falei assim, calma, me explica o que está acontecendo, né, para tentar te ajudar. Por que você está me fazendo essa pergunta? Olha aqui. Aí ela me mostrou um registro da qualidade, onde tinha especificação, onde ela tinha registrado os valores que ela mediu e que tinham dimensionais fora da especificação, e ela colocou lá não conforme. E assinou. Então ela fez o papel dela. Chegou na mão do diretor, o diretor falou, não, negativo, toca desse jeito, eu não vou reprovar esse lote, pode tocar desse jeito que eu preciso faturar. Olha só, porque eu fui questionar ele, né?
Quando isso aconteceu? Com o intuito de quê? De mostrar para ele que aquele dimensional poderia trazer retrabalho futuro. Sim. Aí ele falou assim, não. A frase que eu vou falar agora eu ouvi. Você sabe quem paga os teus honorários? É o dinheiro que a empresa fatura. Se eu não faturar, eu não te pago. Aí, olha só. Aí o que eu falei? Olha, vamos pensar, independente dos honorários, vamos pensar na estrutura cultural que nós estamos construindo aqui. E aí eu falei, olha, tem uma funcionária aqui que está fazendo o papel dela, fez corretamente o papel dela, e o desrespeito ao papel dela começa a minar a cultura que a gente está criando. E depois eu falei, nossa, você quer aprovar? Você quer aprovar? Uma das maneiras é você aprovar o produto. Exato, eu ia falar, assumir a responsabilidade. Permite. Então eu falei assim, então agora você assina que você assina aqui nesse registro que você se responsabiliza pelo produto que está sendo expedido. E ele falou, não, mas vamos ver isso depois. Então, nunca assinou. Nunca assinou. Por quê? Aí entra no nosso assunto de hoje. Na dor. Porque se acontecer algum problema lá, rapidamente ele vai esquecer do que houve e ele vai atribuir a culpa a quem? A qualidade. Como é que a qualidade reprovou e foi expedido? Então, obviamente que esse caso ecoou e trouxe os dissabores algum tempo depois, né? Encontrei lá profissional desenvasando um produto, porque o cliente devolveu para eles o produto que estava vazando, a embalagem. Por que a embalagem estava vazando? Porque o dimensional estava fora de especificação e tinha sido reprovado. E aí eu levei o dono da empresa e falei, aqui nós temos o exemplo tangível do que é o desrespeito pelo controle de qualidade. Então, muitas vezes a qualidade é pressionada para não fazer o seu papel. E a resposta que eu dei para a moça, quando ela viu o que eu estou fazendo aqui, aí eu olhei, você tem procedimento, você preencheu o registro corretamente, você apontou que está não conforme, você assinou o registro, você está fazendo tudo correto. Continue assim, a responsabilidade não é tua. Você aqui faz parte daqueles profissionais que vão dizer, passa ou não passa. Eu tenho critério, tenho uma evidência e eu posso fazer uma constatação. Está conforme ou está não conforme. Faça essa tua parte. Não te preocupe, a gente vai trabalhando a gestão, a gente vai trabalhando as pessoas para que elas entendam que isso é um valor importante para a organização e depois identificar por que foi não conforme, como é que é. E aí a gente identificou lá, obviamente, na ocasião, a embalagem na inspeção e recebimento entrou já, não foi feita a inspeção e recebimento adequadamente. Então, a sistemática de inspeção e recebimento, porque a pressa, né? Precisava da embalagem para produzir. Estava a linha parada porque só faltava a embalagem. Aí o que aconteceu? Passa rápido, não precisa fazer, depois você faz a inspeção, vai direto para a linha de produção que eu preciso faturar. Então, o lucro nesse caso, né, o desejo por faturamento, esmigalhou a estrutura da gestão da qualidade. E, obviamente, isso depois traz as insatisfações, traz as não conformidades, traz o retrabalho, que depois que eu estava desvazando lá, todo o lucro tinha ido no invase, né? Ou ter que reinvasar. Então, a história da laranja, né? Você faz suco de laranja, você é o melhor produtor de suco de laranja do mundo, você tem a melhor máquina, mas a laranja que o Ivan te entrega é uma laranja ruim. Não presta. Então, você não vai conseguir produzir com o melhor equipamento, com o melhor profissional, um suco de laranja adequado. Por quê? Porque o teu insumo é ruim. E por que você aceitou? Porque a tua sistemática de controle é falha. Ou ela não existe, ou falhou. E aí, a partir do momento que você internaliza um problema, você tem duas soluções. Ou você trata o futuro problema, a futura reclamação, porque ela vai acontecer,
Sim. ou você corrige o problema dentro do teu processo. E muitas vezes isso traz custo. Então, quando um fornecedor te entrega um produto não conforme, se você aceita, você vai ter que adequar o teu processo para aquele produto fechar nas especificações. E aí você vai ter que encarecer teu processo. Tinha outra empresa lá que recebia escória, produção dos altos fornos, né? Com uma umidade excessiva, além da especificação. O que elas faziam? Aumentavam lá a temperatura nos fornos, lá, nos secadores, para enxugar a escória. Sim. Está vindo do fornecedor com excesso de umidade. O que eu vou ter que fazer? Gastar mais energia aqui para secar a escória, para adequar. Então, por que não barra na entrada, né? Por que não diz assim, olha, está fora de especificação, eu não quero assim, seque você, etc. Eu sei que tem outros problemas envolvidos, né? Porque a escória é dentro da indústria cimentícia, nesse caso, é uma matéria-prima bem importante e poucos fornecedores, e é uma matéria-prima cara, então, se eu não quero, ou se eu começo a exigir demais do meu fornecedor, ele te passa para outro. Está cheio de gente na fila aqui dentro. A gente sabe que tem uns problemas. Mas eu tenho uma dúvida agora, até de viés mais normativo, né, em relação a essa questão do recebimento, porque se a minha empresa não quiser, quer dizer, não quiser, ou julgar que não necessita fazer inspeção no recebimento, eu posso simplesmente aprovar, dar como aprovado, né, esse produto ou não. A sistemática, ela obviamente, ela deve ser adequada ao que você escreve. Então, por exemplo, se você diz que você não precisa inspecionar essa caneca, mas você aceita que ela esteja conforme, se com ela vier um certificado emitido pela empresa, aí eu comparo esse certificado, sem fazer medição nenhuma na caneca, eu comparo esse certificado com as minhas especificações. Se bater a prova, é uma sistemática de inspeção e recebimento, sem fazer medição. Sim, é possível. Mas aí, por exemplo, se essa caneca for crítica para a minha operação, num cenário de auditoria, seja interna, seja externa, o auditor, ele pode me dizer, tá, mas isso aqui, se der algum erro, tu vai ter muito problema, isso é crítico para o teu processo, para o teu produto, tu deverias inspecionar e tu não estás fazendo, tu estás aceitando. Ele pode, digamos, te dar uma oportunidade de melhoria, alguma coisa, não sei se auditor dá uma oportunidade de melhoria. Tem que cuidar, porque, obviamente, eu preciso, quando a gente está fazendo uma auditoria, a gente vê o que é crítico para o processo. Isso, exatamente. Se essa caneca ela é o meu produto final, né, eu só vou pintar essa caneca, por exemplo, e ela tem que ter um dimensional, eu preciso ter uma sistemática para assegurar que ela tenha os requisitos especificados, se é medido ou não. Agora, tem que cuidar, porque o auditor, normalmente, ele não está ali para dizer, olha, isso aqui é crítico, isso aqui não é crítico. Ele não pode Ele vai perguntar para você, o que você traça, o que você diz que é crítico? Tá. Eu digo que isso aqui é crítico. Então, tá bom. E como é que você trata os críticos? Dessa maneira. Isso. Deixa eu ver. Tu avalia o nível de criticidade, né? Você pode ter uma inspeção no recebimento de um produto, de um serviço, uma inspeção bem rudimentar, bem fake, bem falha. Mas se ela está seguindo o que você estabeleceu, e se você tem evidência disso, o auditor, não cabe ao auditor avaliar a fragilidade ou não. Isso exato. Era essa a minha dúvida. Se ele poderia, né, dizer, poxa, não, mas fazer essa avaliação. Esse é um outro ponto que mais cedo ou mais tarde pode estourar na qualidade. Sim, por isso que nós acabamos de ver aí, né? Não, passa rápido porque desconsidera a inspeção, porque eu preciso disso na linha de produção. E se der um problema lá na frente, e foi o que aconteceu, surgiu o problema, vamos fazer análise de causa. Na realidade, quando o problema surgiu, o gestor me chamou, né, o dono da empresa me chamou, e ele apontou, olha, tá vendo isso aqui, Ivan? Isso aqui é a tua ISO. Bem assim pra mim. Aí eu estava nervoso, obviamente, aí foi embora. Aí vamos lá, vamos juntar os cacos aqui, vamos juntar o quebra-cabeça para mostrar para ele. E aí eu falei, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Isso aqui é um produto tal, deixa eu ver o lote.
deixa eu ver aqui, qual era o fornecedor, tal. Fui fazer a rastreabilidade. E aí eu descobri que aquele lote de embalagens tinha sido recebido e na inspeção de recebimento tinha saído não conforme. Foi o que aquela menina chegou e falou, o que eu faço? Deu não conforme e mandaram botar na linha. Muito me espanta existir assim setores da qualidade que estão ali cumprindo um papel figurativo na medida em que isso gera altos prejuízos para a empresa, né? Claro, se dá tudo certo, está passando, né? Mas quando dá um erro, aí o prejuízo pode ser muito grande, né? Mas eu acho que, assim, olhando mais embaixo, né, Ivan, quando, nesse caso aí que você citou, você perde previsibilidade, você perde repetibilidade, você perde num processo, né, nível de produção. Quando você não inspeciona nada, quando você faz do jeito que der... Se você não mede, você não gerencia, né? A máxima aí, né? Tudo bem, eu acho que qualidade, você falou, qualidade é valor, né? Qualidade tem que estar na mesa de discussão. E nem sempre lá em cima em relação a outros valores, né? E a outros critérios, como custo, como prazo, enfim, como volume, enfim. Mas tem que estar na mesa, né? E quando uma empresa decide, porque ali foi uma decisão consciente, abrir mão, né, desse critério para deixar a produção rodar, ela está ela mesma dando um tiro no pé, me parece. Sim, e o problema não são, quando você fala em custos, são os custos que você consegue mensurar, que são os custos do retrabalho, né, o material desperdiçado, desperdício, enfim. Os custos da não qualidade, né? E o custo da imagem da empresa. Reputacional. Exatamente. Esse é intangível. Esse é intangível. Então, como é que você quer construir uma marca? Como é que você quer construir uma empresa que seja admirada no mercado se você não está preocupado com qualidade? Você estava falando qualidade, qualidade é o ar que a gente respira. A gente está aqui, a gente precisa da qualidade. A gente não vai questionar ao entrar nessa sala se ela vai ter ar ou não. O ar está aqui, a qualidade está aqui. O que a gente pode fazer é filtrar esse ar, é melhorar esse ar, né? E etc. Para a gente se sentir melhor e etc. Para a melhoria contínua. Mas são valores que a gente não precisa. Você não vai contratar hoje num processo seletivo, você vai perguntar para a pessoa se ela sabe falar português, se ela sabe usar o Excel, o Word. Você não vai falar, você não pergunta isso. Por quê? Já está estabelecido. Já está dado. Já é um valor intrínseco àquela competência. Eu não sei operar computador. Eu não falo direito português. Se você quiser vaga para fazer um serviço braçal operacional, organização, limpeza, alguma coisa, ou para ir para a operação lá bater pino, nós temos vaga. Então você não precisa disso. Agora, para cargos mais adequados, né, que tem maior valor, digamos assim, em termos organizacionais, né, valor agregado para a organização, aí precisa ter essa competência. Então, a qualidade é questionável. E eu fico muito frustrado quando a gente ouve isso, né? A empresa, primeiro, corta a qualidade. Corta a qualidade. Então, vamos tirar o oxigênio. Vamos tirar o oxigênio da empresa. Tira lustramóveis aqui, né? Quer dar um brilho aqui, mas não tem jeito, vai fazer brilho por quê? Então, e é ruim quando a qualidade, e eu entendo perfeitamente quando esses profissionais têm esse tipo de angústia, como essa moça que veio. E aí, nesse caso, dá para criar soluções para angústia, né? Eu ia te perguntar, o que essa profissional poderia fazer? Essa ela já está fazendo, dentro do nível dela. Ela está fazendo. Ela está fazendo o que ela tem que fazer. Dela, exatamente. Sim. O que eu estimulei a gestora da qualidade dela, a chefe dela, falei, coloque lá no procedimento que quando o controle de qualidade reprova, para que o produto seja expedido, há obrigatoriamente a necessidade da assinatura do dono da empresa. Mas, isso a ISO, por exemplo, exige. Não sei se tinha certificação dessa empresa, né? Depois ela veio a ter. Veio a ter. Mas o cara tem que botar na reta. Sim, pode ser o nome dele. Põe aqui, querido.
Porque o dia que deu problema, Exato. quando eu fui fazer análise e vi que era... Aí eu trouxe o relatório. Você lembra, fulano, daquele caso lá que você me falou da tua ISO, tal? Olha aqui, ó. Controle de qualidade reprovou. Mas como reprovou? E como foi para a produção? Olha como é fácil esquecer, né? E como é que vai para a produção? Com a expedição do produto reprovado. Você aprovou? Não, eu não lembro disso. Assinado aqui. Não estava, né? Quando foi, não estava. Mas eu digo assim, por isso é importante, querido. Bote a tua assinadurinha aqui. Não, isso sim. Tá? Então, criar regras que responsabilize outras pessoas. Para que, se o problema... E fazer a sua parte. Controle de qualidade, garantia da qualidade, gestão da qualidade, de novo, comportamento. Faça o que tem que ser feito. Sim, porque não é em todo caso que uma não conformidade numa especificação de produto, por exemplo, ou num serviço, vai gerar uma separação, enfim, pode haver uma aceitação do cliente, por exemplo, né? Aí você cria procedimento para lidar com X casos ali que você tem de não conformidade. Ah, não, nesse caso passa. Sim. Nesse caso não passa, né? Nesse caso passa com exato. Aceite sob concessão. Sob concessão, né? Isso a própria norma define e até na prática a gente faz isso, né? Por exemplo, não está bem como eu queria, mas vai desse jeito, porque você... Assina aqui que você está aceitando. Exatamente, pronto. Assine que você está aceitando, que você está ciente do defeito, né? Mas que vai continuar, ou vai realizar o recebimento, enfim. É isso. Então, pessoal, resumo de hoje. Se a sua empresa está pressionando a qualidade ou você a não agir, né, de acordo com a qualidade, se proteja, né? Crie um procedimento para que isso fique registrado, formalizado devidamente, né? E siga em frente. E faça a sua parte. Isso, e faça a sua parte, como sempre, né? Eu acho que esse é o ponto. Ficamos por aqui, então. Isso aí. Nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Se você tem algum comentário, uma história, peço que deixe aqui. A gente vai adorar ouvir e comentar. A gente responde todos os comentários dos nossos ouvintes. Adoramos esses casos, porque a ideia é enriquecer esse debate e dar continuidade a ele, né, Ivan? Isso aí. Nos vemos, então, na semana que vem. Até lá. Até lá.